deixar nossas saudações. Ai, que alegria estarmos aqui nesse projeto tão maravilhoso, que para nós assim tem uma vibração, uma energia muito gostosa dessa troca, dessa parceria que se estabelece nessa equipe que cresce a cada dia, nessa equipe que vai se consolidando cada vez mais, né? Então, nós estamos aqui no projeto Refletindo Joana de Ângeles, através da nossa casa, do nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, que tem aí o Lar Irmã Dirce como braço social. Lugares de tanta troca, de afeto, de conhecimento, de luz, né? A nossa casa espírita, ela é um grande farol, né? Que resplandece para todos os lados, mostrando que ali existe uma luminosidade, onde cada um de nós pode receber essa luz. E esse projeto, ele vem exatamente com essa intenção de poder levar essa luz cada vez mais a todas as pessoas, porque através do conhecimento, da informação, nós vamos, sim, evoluindo, crescendo, nos melhorando, para que todos aqueles ao nosso entorno recebam essa melhora e também possam se nutrir. Então, hoje nós estamos aqui, esse trio, o nosso amigo César, Regina, e vamos falar de dois temas em um, ansiedade e depressão, que é extremamente atual, extremamente necessário, e é meio que uma sequência do nosso seminário que aconteceu em março na nossa casa espírita. Então, um seminário onde nós podemos falar tanto de saúde mental, né, podemos falar desses temas, dessas necessidades, né, de nos entendermos como um ser que segue reescrevendo a própria história, que esse foi o tema do seminário. Ele é esse tema, porque a ideia é que cada um de nós leve essa intenção para a vida e siga reescrevendo a sua própria história, não negando as dificuldades, as dores, os desafios, ao contrário, podendo fazer esse enfrentamento de uma forma madura, consciente e luminosa. Então, no seminário nós falamos sobre esses diversos temas e o César, né, ele nos abrilhantou assim com a fala, ele fez junto com José Roberto, Ansiedade e Depressão, e ele está aqui hoje também para poder repetir. Se você não assistiu o seminário, não esteve lá conosco, está gravadinho no YouTube da nossa Casa Espírita, mas a Fernanda certamente vai deixar aqui o link na descrição desse vídeo, né, e como conseguir para poder ter todo esse acesso de informação sobre saúde mental, que foi o tema, né? Então nós vamos encontrar muita coisa boa ali para refletir. Verdade ou mentira, meus amigos? Sim, sim. Foi um encontro tão importante que, se todo mundo puder assistir, maratonar, assistir de novo e assistir as nossas lives, com certeza vai ter aí uma percepção e refletir sobre as escolhas, de como está lidando com a vida. Eu acho que é muito importante. E então, César, quer falar um pouquinho de como foi essa experiência do seminário, estar aqui de novo trazendo esse tema, né? Eu acho que a riqueza do seminário foi, primeiro, né, a equipe que preparou, a equipe espiritual, a gente não pode se esquecer, né, que além dos encarnados, existe aquela equipe dos desencarnados que estavam ali o tempo todo, né, nos inspirando, nos indicando caminhos a seguir. A equipe dos desencarnados atuou muito ali. Eu senti a presença de uma equipe muito forte espiritual, que é uma equipe que guardiã do nosso centro espírita, ela estava lá de plantão para ajudar. Amigos também de outras casas, né, desencarnados também estavam presentes, né, de maneiras que eu pude perceber um clima espiritual muito propício a essa reflexão, que ajudou para que todas as coisas fossem executadas com o máximo de carinho, de sobriedade, de seriedade, de profundidade.
Então, foi fantástico, foi algo muito bom mesmo, e a equipe dos encarnados também se superou, né? Acho que todos deram o máximo em si, de maneira que a abordagem multifacetada dos temas, né? Foram várias abordagens distintas, Sim. Elas se complementaram de uma maneira inequivocadamente perfeita, né? Ela foi muito boa mesmo. Eu digo perfeita dentro da perfeição possível para nós encarnados, né? Mas acho que foi exemplar. Eu senti um clima muito propício. Cada abordagem foi complementando a outra, de maneira que o panorama final do seminário foi muito rico, muito produtivo. Inclusive, eu tive que mudar praticamente tudo que eu tinha preparado, porque eu fui ouvindo as palestras, e à medida que eu ia ouvindo, novos insights iam acontecendo. Ah, então, que legal. Eu consegui modificar. E tem o meu amigo pastor, protestante, que faleceu na Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Ele estava lá do meu ladinho, me orientando, conversando comigo. E eu agradeço muito a ele, porque ele me inspirou coisas muito bonitas ali na hora, e eu consegui passar da forma mais pura possível, mais fiel possível, né? Porque muitas vezes o médium ele contamina a mensagem. Eu procurei não contaminar, deixar passar do jeito que ele transmitiu para mim, então foi uma alegria poder participar. Mas, aproveitando aqui, Edna, Regina, vocês estavam realmente maravilhosas lá no dia. Parabéns. As palestras foram muito legais. A condução da Edna, a Regina abordou com muita propriedade o tema dela, abriu portas para que os outros palestrantes pudessem também fazer apresentações muito bem fundamentadas. Eu gostei muito, eu achei muito bacana. E depois, quem sabe, nós podemos ir fazendo, né, os temas das palestras aqui, ampliando esse estudo, né? Por exemplo, o tema da Rê, poder trazer, ampliar, porque é tão atual, tão necessário, né? De entendimento e compreensão. E é lindo você trazer, César, essa questão do plano espiritual nos acolhendo, né? A todo momento, desde o momento em que nós recebemos a orientação do segundo seminário, do primeiro, do segundo. Então, eu recebo muito essa interlocução com a espiritualidade através dos sonhos, né? Então, acordo naquele estado e já vou escrevendo tudo que eu posso lembrar, e aos poucos isso vai sendo montado, esse quebra-cabeça, né, ao longo dos meses. E eu me peguei em alguns momentos, assim, extremamente... Eu tenho essa característica de querer tudo organizado, feito antes, repensado, e num dado momento eu falei assim, nossa, eu preciso fechar a minha fala, a abertura, não sei o que. Aí um amigo espiritual falou, Edna, vai viver que você vai conseguir fechar o que você precisa. Então, ali eu senti, nossa, precisa ser experienciado, é para todos nós esse fato, né? Esse chamado de reescrever a própria história começava conosco. O que precisa ser melhorado? E aí, quando eu digo que o Refletindo Joana de Ângeles, ele vai aumentando de pessoas que vão chegando, quantos trabalhadores chegaram? Quantas pessoas quiseram estar ali e se disporam, né? Assim, olha, se disponibilizaram, eu quero vir, eu quero participar, alguns desafios, né? Que foram ali vivenciados, nos ensaios do coral, hein, César, que nós participamos, maravilhosos, desafio, e foi para todos. Acontecem coisas maravilhosas, inclusive até eu consigo tocar violão e cantar, isso é um milagre, né? Coisas assim que... Não, e eu vou falar que eu vou aqui instigar aqui o pessoal a assistir, mas assim, a parte musical foi linda, eu me emocionei, foi maravilhoso. E cada um vencendo os próprios desafios internos, né, para que tudo aconteça. É verdade. E o Espírito Santo, os espíritos de luzes anestesiando os ouvidos das pessoas para eles não perceber as falhas nos acordes, né? É verdade. Mas que falhas. O Espírito Santo deu uma mãozinha ali, sabe, para a gente. Ele percebeu a boa vontade e falou, deixa eu preparar o pessoal para... Sim, para receber com tanto amor, né? Que bom. Que venha muito mais trabalho para todos nós. Amém.
E Edna, gerou uma ansiedade preparar isso, não gerou, não? Um pouco, sim. Aí precisamos decifrar e entender quando que essa ansiedade acaba passando, né, daquele limite, né, o quanto nós também precisamos trazer esse olhar interno e descobrir, né, até onde isso é positivo, é produtivo, até onde está saindo do eixo, né, voltar para o eixo, para esse autoencontro, né? Então, é um tema muito importante para que nós possamos falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade e da depressão. Eu entendo que tanto uma questão quanto outra, quando ela está sendo vivenciada nesse extremo, nessa situação que é mais limitante, né, que acaba dificultando o dia a dia, dificultando a trajetória, ela é extremamente desafiadora, né? E ela acaba nos colocando num lugar muito, muito ruim, né? Num lugar de repensar na vida, nas coisas, no que vale a pena, né? Muitos momentos de desespero podem acabar acontecendo. E aí eu me deparei com essa frase do Chico, que eu achei muito linda, né? Que eu continue com a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Então eu falei assim, nossa, essa frase vai ser tão boa para que nós possamos começar, né, a discorrer sobre esse assunto tão delicado, né? Então esse desejo de que eu continue tendo essa vontade de viver, essa magia do viver, esse interesse por esse progresso e amadurecimento, e que essas dificuldades, esses enfrentamentos, eles não me tirem dessa condição, né? Então eu pensei em abrir com essa frase e eu acredito que deva fazer sentido para cada um de nós, né? Não sei, como que ressoa aí para vocês? Exato, porque assim, né, que a vontade de viver esteja presente, mesmo diante dos desafios dessa vida tão dura. Quando o indivíduo, o ser humano, se depara com essa vida dura, cheia de desafios, de descobertas, de medos, ele vai tomando, né, esses sentimentos vão tomando conta. E se a gente se a gente for pensar na questão da ansiedade, que é diferente aquela ansiedade, tipo o friozinho da barriga, que todos nós sentimos no evento, né? É natural, porque é um estado passageiro de ansiedade que dá aquela assim, é algo novo, algo diferente, e isso é natural, faz parte do indivíduo. Agora, aquela ansiedade que não é passageira, que é de extrema preocupação, ela é uma resposta muito forte para o sistema nervoso central, né? Que mantém o corpo em alerta constante. Então, a nossa mente fica ali passando e repassando, né? De pensamentos acelerados, antecipatórios, de emoções intensas, sensações físicas que vão tomando conta, e quando persistente, né, vai gerando esse desgaste. E aí a mente vai se prendendo a essa situação, e aí a vontade de continuar seguindo, porque se duvida, eu vou dar conta, não vou dar conta, será que eu consigo ou não consigo, né? E essa sensação de ameaça o tempo todo vai gerando adoecimento. Então, garantir essa vontade, apesar desses desafios, é um passo muito importante, porque é como se você compreendesse, bem, eu estou passando por esses desafios, mas tem um objetivo, tem um propósito, e isso vai me levar para algum lugar melhor, né, do que eu estou vivendo, mas a questão é que isso vai impactando a saúde mental de uma forma quando eu não tenho essa vontade, eu não consigo perceber essa possibilidade que vai alterando o sono, o humor, a autoestima, né? E isso a pessoa vai se cobrando cada vez mais e o adoecimento vai piorando, piorando, piorando. Então, quando essa vontade de viver permanece diante dos desafios, é uma vitória,
Porque você vai encontrando recursos internos para lidar com tudo isso. Espera aí, eu vou, como você deu exemplo, né, Edna, vai viver, né? O mentor falou ali para você, vai viver. Porque a ansiedade vai tomando conta, e se der certo, se der errado, e o que eu vou fazer? Preciso fechar isso, preciso fazer aquilo. E aí ele vem e fala assim, não, vai viver, por quê? A gente deixa de viver, a gente começa a adoecer e cristaliza aquela sensação. E às vezes falta o recurso de continuar. Eu penso de uma forma bem parecida com a Regina, mas eu lanço aqui para dar um substrato à minha fala, a Epístola de São Pedro, a primeira Epístola de Pedro, onde ele faz algo que nos deixa assim muito seguros para falar desse tema. Quando ele cita assim, que Pedro diz assim, né? Lá na primeira epístola dele, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele é o Senhor, nosso Pai, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, geralmente, a ansiedade, ela tem uma causa espiritual que se encontra enraizada na falta de fé na providência divina. É a dúvida que a gente tem sobre se realmente que faz com que a gente duvide. E essa dúvida em relação ao futuro faz com que eu perca a capacidade de viver bem no presente, porque eu lanço todas as minhas expectativas num tempo que ainda não chegou. Isso gera uma consequência fisiológica gravíssima, que é um estado de tensão constante, de desconfiança, de incerteza, de insatisfação, de medo, um medo que não é companheiro, né? Porque não é aquele medo que te previne de um acidente, é o medo que te leva a não agir, a ficar imobilizado diante das coisas, a produzir menos, é o medo doentio, não é o medo profilático, vamos dizer assim, é um medo doentio. Então, esse medo doentio, ele gera, obviamente, uma série de distúrbios de natureza física, psíquica também, mas a raiz está aí. Eu não confio em Deus, eu não creio que ele vá me socorrer, eu duvido da providência divina. Você vai ficar doente, com certeza, porque você lança, né, para algo que ainda não aconteceu, ordenar para o tempo presente, nas tuas ações presentes, para melhorar a qualidade daquilo que você quer fazer. Fala, né, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso executar, no que eu posso fazer hoje, dentro do limite de tempo temporal que eu estou e dentro das minhas condições. E fazer o melhor de si com as condições que você tem hoje, até que você tenha condições de fazer melhor do que você pode fazer hoje. Então, é a coerência que a gente tem que buscar. Eu quero esse resultado. E o meu comportamento hoje me permite dizer que eu estou caminhando para aquele resultado? Quando você está ansioso, não. O seu comportamento ele é completamente dissonante daquilo que você almeja. Então, aí já é a prova racional de que a tua conduta não tem coerência com os teus objetivos, portanto, você não irá alcançá-los. Quando você entra no estado de equilíbrio, de fazer o que você pode fazer e lançar para a providência aquilo que está fora do teu alcance, você adquire uma postura saudável. Porque a gente não pode mudar, o que a gente não pode mudar, é impossível de ser mudado, escapa do nosso escopo, da nossa responsabilidade, a gente não pode mudar. Mas o que eu posso fazer diante dessa situação? Qual é a minha possibilidade real de ação? Quando eu ancoro nisso e confio que Deus é Pai, que Ele sempre socorre, que Ele jamais nos abandona, eu não entro em ansiedade. Eu começo a perceber que tem um Pai maior que cuida de mim, que não é um Pai relapso, é um Pai dedicado, amoroso, carinhoso, que está sempre colocando novas oportunidades. E a maior delas a gente sempre esquece, né? Eu reencarnei, eu estou aqui, eu tenho uma nova chance. Amanhã o sol nasceu, significa que ele me deu mais uma chance. Eu não morri durante a noite, eu não infartei, eu acordei e eu tenho um novo dia para viver. Quando você começa a pensar dessa maneira, você toma um antídoto contra a ansiedade e vai muito de encontro àquilo que
o Divaldo, né, com a assessoria maravilhosa da Joana, escreveu no livro, que é da Joana, mas o Divaldo escreveu com muita propriedade, que o livro se chama No Rumo da Felicidade, e o capítulo 30 está lá. A ansiedade é o resultado da falta de segurança nos desígnios divinos. O que quer dizer isso? Eu não confio na providência de Deus. Eu não acredito que Deus é meu pai, que está me socorrendo, me assessorando o tempo todo. E leva o indivíduo à necessidade de precipitar a ocorrência. Dessa forma, sofrendo por antecipação, antecipadamente. Esse estado altera o sistema nervoso, gerando tensão contínua. O ansioso vive numa tensão contínua. Ele não tem paz, que desgasta as próprias energias e produz distúrbios psicológicos e orgânicos que poderiam ser facilmente evitados. Então, quer dizer, é a pessoa que não confia. Eu não confio em Deus. Eu não acredito que Deus é meu pai. No fundo, eu acredito mais no mal do que no bem. Eu não estou acreditando que tem alguém que zela por mim. Quando eu acredito que eu tenho a fé, é libertador. Porque eu faço aquilo que eu posso, que está no meu alcance fazer, que a minha razão, a minha inteligência me apontam, os bons espíritos recomendam, e aquilo que eu não posso cuidar, que está fora das minhas forças, entrego para Deus. Isso é maravilhoso. Me lembra o Chico. Lembra que ele estava passando um tormento muito forte na vida dele? 25 comprimidos por dia, 2 infartos, uma vista vazada, dorme 2 horas por noite. Eu não sei como ele vivia, sinceramente. É só por força dos espíritos, porque organicamente um homem doente como ele não tinha possibilidade nenhuma de fazer o que ele fazia. Mas ele fazia. E detalhe, ele um dia pediu a Emmanuel, isso é famoso na vida do Chico, que consultasse Maria, mãe de Jesus, porque ele queria saber o que ele podia fazer para atenuar o sofrimento dele, a angina, a dor no peito, a incompreensão, as perseguições que ele sofreu. E aí ele esperou ansiosamente Emmanuel trazer a resposta. E Emmanuel chamou ele num contato mediúnico e falou: Chico, já tenho a resposta que você quer. Aí ele pegou rapidamente a caneta e o papel, vou anotar, o que Maria mandou dizer para mim? Aí ele falou assim: isso também passa. Aí o Chico olhou, mas só isso? Tudo passa. Isso também vai passar. Para de reclamar, continua trabalhando. Sim. É isso, né? Às vezes ele reclama demais, não tem tempo para entender que Deus está sabendo de tudo, muito antes de você pedir, ele já sabe o que você precisa, e quando ele não dá o que você acha que precisa, é porque se você receber aquilo que você acha que você precisa, você vai fazer bobagem, então aí ele não dá. Que nem aquele pai que sabe que se ele der uma tesoura de ponta para o filho de 2 aninhos de idade brincar, o filho vai se cortar, vai se machucar. Então não dá. Aprender a pedir, né? Aprender a confiar, a entender os sinais que a providência dá. É o melhor remédio contra a ansiedade. Eu faço o que é possível fazer. O restante entrego para Deus. E às vezes a resposta vem na simplicidade, né, César? Olha em Mateus, por exemplo, né? Eu fui buscar aqui Jesus aqui nos oferecendo a reflexão, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, Sim. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ponto. Jesus é fantástico. Eu gosto do Augusto Cury, porque o Augusto Cury fala muito isso, né? Que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. De fato, ele é. Porque se a gente escutasse o que ele fala, realmente, a gente não entraria em ansiedade nem em depressão. É que a gente não... Às vezes a mensagem está ali, mas é que nem aquele filme O Poderoso Chefão. Vocês assistiram a parte 3? Não. O Poderoso Chefão, parte 3, não viram? É de Francis Ford Coppola. É lindo. E conta uma história que é muito polêmica, né? De um autor inglês que fala sobre a questão do papado no final da década de 70, que havia uma influência forte da máfia no Vaticano, mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto que é muito polêmico. Mas, num dado momento, o mafioso Michael Corleone vai se confessar, ele tem uma crise de consciência. E aí ele procura um bispo, que era um dos mais altos dignitários do Vaticano, que ele tinha negócios com o Vaticano, e ele vai lá. E aí ele começa a contar os erros que ele cometeu. Aí o bispo estava sentado num jardim lindíssimo do Vaticano, perto de uma fonte, ele pega uma pedrinha, de dentro de uma fonte repleta de água. Ele pega essa pedra, ele bate na beirada da fonte, até que a pedra se abre ao meio.
Falou, você está vendo isso aqui, Michael? Essa pedra estava no fundo da água. A água molhou todinha a superfície da pedra, mas olha, por dentro ela continua seca. Assim é o cristianismo. Faz 2000 anos que a humanidade está banhada no cristianismo, mas o cristianismo ainda não penetrou no coração da humanidade. Olha, até em filme de máfia, Deus fala com a gente. Eu achei isso lindíssimo, porque é verdade, faz 2000 anos que eu vivo rodeado de cristianismo, mas se você falar qual é o grau que esse cristianismo penetrou no coração dos homens, ainda é muito pequeno, né? Porque a gente tem muitos problemas que demonstram isso. Lembrando de Emmanuel mais uma vez, né? Que ele diz assim, né? Às vezes, as feridas do corpo físico, elas são criadas pelas doenças para cicatrizarem as chagas da nossa alma. Então, as ocorrências das moléstias, que são formas de você purificar o teu espírito, elas estão enraizadas na alma, não propriamente no corpo físico. Porque é o destempero do espírito que adoece o corpo. Então, para a gente que tem fé, a gente que acredita no espiritismo, a gente pode fazer essa associação. Então, esses textos são muito interligados. E se você pegar o Emmanuel, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar que a ansiedade lá, ela é uma aflição vazia. Olha só que lindo isso. É uma aflição vazia, ela é uma má companheira que asfixia a alma. E a raiz dela é a mesma apontada por Joana. Joana e Emmanuel se dão as mãos aí. Falta de confiança. A ansiedade é vista como um sinal de falta de confiança em Deus, um apego excessivo às coisas materiais e uma preocupação exagerada com o futuro. Olha como Joana e Emmanuel falam a mesma coisa. E Jesus? Jesus. E quando você coloca, né, vai buscar em Jesus, você encontra a mesma afirmação, né, porque ele traz aqui, não se preocupe com o dia de amanhã, enfim. E ela também traz a depressão, podendo unificar aí o tema, também com essa falta de significado com a vida, isso. A falta da vivência espiritual, né, a falta do também relacionar-se com o seu íntimo, né, com a sua espiritualidade também, ela vai colocando, né, que pode ser que a depressão também seja um lugar onde você vai mergulhar nessa escuridão para ter como um retorno essa luminosidade interna que precisa resplandecer e você não está dando conta disso, né? Então, essa busca desse sentido da vida, desse olhar espiritualizado, ele é muito lindo, né? Assim. Exato. E quando você traz essa visão, né, as duas situações são faltas de reconexões, de uma reconexão consigo mesmo, porque quando não tem essa confiança, essa fé que você traz, né, César, e a Edna também trouxe, né, é meio que você fica à deriva, e você perde a conexão interna com aquilo que faz sentido para a vida, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Então, quando você perde essa conexão, aí você entra em sofrimento. Ou vem de forma de vazio existencial, que é a depressão, no sentido, nada daquilo que eu estou vivendo hoje faz sentido, e eu perco a minha essência ali, o que o meu eu mais profundo quer, e aí eu vou... vai perdendo o sabor, a cor, o movimento, a vida vai perdendo tudo isso, porque eu não estou conectado com aquilo que é mais importante, mais profundo. Então, a gente perdeu essa conexão. E a ansiedade é a mesma coisa. Eu perco a reconexão comigo mesmo, a conexão comigo mesmo, e estou tão presa nas possibilidades futuras, do que pode dar certo, errado, a falta de segurança, o medo, e aí eu perco o equilíbrio, então eu estou mais fora do que... E é muito interessante, porque quando a gente... Eu sei que não existe fora ou dentro, quando a gente fala na questão do espírito, ou do ser, né? Mas assim, eu estou tão ligado para fora que eu já perdi a conexão comigo. E aí eu vivo em função da atender as expectativas do outro, a cuidar,
a que as outras pessoas falam, e à medida que eu vou fazendo isso, eu vou perdendo o contato com a essência e entro em sofrimento. Então, nos dois casos, como é importante esse autoconhecimento, essa reconexão consigo mesmo, e pensando aqui dentro da nossa dinâmica, esse vínculo com a espiritualidade, a vivência do sagrado, porque ela vai trazendo um olhar também de, peraí, não é só isso, existe algo mais, existe uma força maior, algo que pode, que faz sentido eu estar passando por isso, ou pode ir mostrando o caminho para eu transformar aquilo que pode ser transformado. Então, para mim, eu não sei para vocês, mas fica muito esse lugar. Nas duas situações, o quanto é importante o resgate dessa conexão interna, né, com o nosso sagrado e com a nossa essência. Importantíssimo, Rê, e até sendo profissional da saúde mental e unindo com o que Joana traz, a importância desse autoencontro. A Joana nos lembra isso em vários momentos da série psicológica, em todos os seus estudos, que através do Divaldo estão aqui nos ofertando tantos esclarecimentos, né? Porque pode ser que eu estou vivenciando essa situação, ela vai chegando devagarinho, eu não acordo com depressão do dia para a noite, eu não acordo ansioso, né? Eu começo a ter mudanças de comportamento, mudanças de coisas que eu apreciava, aí eu passo a não apreciar tanto, de motivação, de vontade, muitas vezes um isolamento, tanto para uma coisa quanto para outra. Eu começo a mudar o meu processo de me alimentar, a minha vontade de me relacionar, e isso vai acontecendo de maneira gradativa. Mas pode ser que eu estou com essa energia tão voltada para fora que eu não vou percebendo que isso está acontecendo. Eu vou deixando para lá, eu não vou percebendo, não vou dando importância, eu vou achando que é só um cansaço mesmo que é natural, ou que é uma falta, um excesso de apetite, mas não paro para pensar o que meu corpo está dizendo, que substâncias são essas, que hormônios são esses que estão em falta ou em excesso. Então, quando eu começo a olhar para dentro de mim, que é o que Joana fala, faz um autoencontro, faz a sua autoobservação, reserva um tempo para uma meditação, para um contato com a natureza, para se relacionar com outra, aí você vai percebendo que está desconectado, o que está saindo fora do eixo, né? Então, mas via de regra, o que nós vemos muito na experiência clínica são pessoas que só percebem quando tem aquele curto-circuito mesmo, né? Aquela situação mais desafiadora, mais abrupta. Exato, exato. E a gente não pode esquecer, né, Edna, que assim, para a mente, eu sei que a mente é atributo do espírito, o real e imaginário não tem diferença. Então, quando eu imagino o ruim, o desafio, né, eu não vou dar conta, eu já entro em sofrimento naquele momento, mesmo que não seja a realidade dos fatos. Sim. E isso também a gente precisa entender, porque à medida que a gente vai compreendendo, mas peraí, que pensamento é esse? Nossa, eu vou compreendendo que qual é a importância de eu ter essa conexão, esse autoencontro, porque coisas que não fazia sentido vão perder valor naquele momento. Então, aquelas pessoas que talvez já não fazia mais sentido se relacionar, por exemplo, de um círculo de amigos, já vai mudando e tudo isso vai mudando. Só que para a mente, ela tem uma questão de que é real ou imaginário, eu já entrei em sofrimento. E o autoconhecimento é até como se fosse um sistema de segurança. Peraí, esse pensamento aí tá meio estranho, né? E aí não acontece mais isso que você traz, a falta de percepção, porque as minhas atitudes, os meus sentimentos são mais conscientes e não tão assim
automáticos quando eu vou vivendo, trabalhando, abraçando o mundo e resolvendo o problema de todo mundo, por exemplo. Concordo, vocês fizeram aí uma abordagem bem profunda dessa questão delicada, que é a manifestação dessas enfermidades na nossa vida, que é o apego excessivo à materialidade, a falta de visão do seu eu interior, né? Porque o nosso eu interior, a gente tem um DNA espiritual. O nosso pai é Deus. E João fala muito com clareza isso na sua carta. Deus é amor, e quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então, quer dizer, o alimento do espírito, o que fortalece o espírito e evita as doenças é o amor. É exatamente a vivência do amor, da caridade, da fraternidade, que é o alimento da nossa alma. Quando a gente toma qualquer atitude contrária ao nosso DNA, agindo por maldade, por ignorância, por medo, duvidando da providência de Deus, duvidando da força do bem, aqui eu retomo uma frase muito antiga do grande diplomata brasileiro, pensador, político brasileiro, Rui Barbosa. Ele falava algo que deixava a gente muito preocupado, porque a gente vive hoje numa crise moral muito grande, que tem levado as pessoas muito a ficarem enfermas. Ele dizia com muita propriedade, Rui Barbosa, assim, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Nunca eu vejo com tanta clareza isso nos tempos de hoje. E a pessoa, quando percebe que, olha, a força do mal está vencendo, ela desanima. Ela desanima. Então, cadê a justiça divina? Cadê a intervenção de Deus nesse momento onde as nulidades, a maldade, o amor excessivo à matéria se sobrepõe à espiritualidade? A gente se sente, desculpa, às vezes fala, mas a gente acha que está fazendo papel de trouxa, né? Porque a maioria das pessoas não comunga desses princípios e não vive isso no seu cotidiano. Mas aí vem aquela frase de Chico, que ele estava um dia escutando um amigo muito triste, chateado com a situação, falar assim: Chico, tá, você tem uma fé inquestionável, você é um homem bom, mas eu queria te fazer uma pergunta que me incomoda. Eu tenho um vizinho que ele é rico, cheio de saúde, tem uma esposa lindíssima, filhos saudáveis e estudiosos, mas ele é uma peste, Chico. Ele bate na mulher, ele trai a mulher dele, ele maltrata os filhos e nada acontece com ele. Está cheio de saúde e cada vez ganha mais dinheiro. Cadê a justiça, Chico Xavier? E o Chico olhou para ele com muita bondade e falou: meu filho, ele ainda está plantando. E olha a humildade do Chico. Eu e você já estamos colhendo. Então tem o tempo da semeadura e o tempo da colheita, que não é igual para todo mundo. Os espíritos encarnados hoje no Brasil, que estão dando esse banho de corrupção na nossa nação, que indigna todo mundo, eles eram oriundos da França. No livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitos espíritos da Revolução Francesa, que condenaram a França a passar um dos momentos mais terríveis da sua história, onde a fome tomou conta da França por completo, a ponto de ocorrer uma revolução burguesa, a Revolução Francesa de 1789. Esses espíritos reencarnaram aqui. E aí a gente fica revoltado, não podiam reencarnar lá do outro lado do mundo, bem aqui no meu país, no meu Brasil. Não, eles estão tendo uma última chance. Mas é a última. Porque se dessa vez não aprenderem a fazer as coisas certas, o Brasil vai se levantar, a nossa nação vai se reerguer, as coisas vão melhorar, e eles vão ter que reencarnar em mundos mais primitivos, porque também são filhos de Deus. Vão continuar seu processo evolutivo em mundos inferiores. Então, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não é porque aqui é um local onde só habitam anjos, ao contrário, aqui é um hospital,
para tratamento de doenças graves. É o hospital das clínicas da espiritualidade, onde só tem doença ruim, daquela difícil de tratar, que vem para cá ser cuidada. E aí a gente reclama, mas é a pátria do evangelho? Claro que é. A gente também, como médium, reclama muito de barriga cheia. Eu queria tanto ter um espírito benfeitor, como a Joana, como o Emmanuel falando comigo. Você não sabe o que você está pedindo. Porque esses vão te alugar de uma forma que você não vai poder fazer mais nada. Você vai ter que ficar o tempo todo atendendo a ele. Você está... Né? E aí o Raul Teixeira, que é um grande médium espírita, falava, você reclama que só te procuram espíritos de suicidas, curva de rio, gente ruim, gente que passou por... Agradeça a Deus se eles estão te procurando, é porque você é um bom médium, e médium quer dizer médico, você também é um bom médico. E os doentes procuram os médicos. Então, para de reclamar que você só recebe espírito ruim nas suas psicografias, psicofonias. São espíritos enfermos que são seus irmãos e estão procurando você. Eu fiquei bem quietinho o dia que eu escutei isso, porque eu falei, puxa, eu queria tanto ter um espírito benfeitor, bonito, falando comigo, né? E só me aparece problema. Eu falei, olha aí, a resposta vem. Então, a gente precisa ter essa confiança de acreditar. E, às vezes, a gente também fica doente por conta disso, a gente esquece disso, né? A gente também esquece que a providência de Deus está zelando. E aí, uma frase de Emmanuel que consola muito e nos fortalece. Está no livro Companheiro, é um dos livros meus de cabeceira, eu constantemente consulto, porque toda vez que eu abro, tem uma mensagem para mim. Eu sempre acho para mim. Eu não fico falando, fulano tem que ver isso, tem que ouvir. Não, eu falo, é para mim que está escrito. Eu que tenho que escutar, eu que tenho que ler, eu que tenho que ouvir. O palestrante também, você já observou que a boca que fala, os dois ouvidos mais próximos dela são os nossos? Então, é sempre para mim. É o primeiro que ouve. É o primeiro que tem que ouvir, é você que está falando. Então, dizer assim, cada vez que você se empenha, ou cada vez que você está empenhado em aliviar a dor e o sofrimento dos outros, Deus, em tempo real, se empenha para aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Então, quando a gente vai para o centro espírita fazer caridade, na realidade, nós somos os maiores beneficiados, e não a pessoa que recebe. Porque Deus, em tempo real, quando você está com o coração sinceramente preocupado com a dor do seu irmão, você pode ter certeza que ele está preocupado com a sua dor, com o seu sofrimento. E aí vem o exemplo do Chico. Como é que um homem com uma saúde tão frágil, que dormia 2 horas por noite, trabalhava como funcionário público, psicografava até as 4 da manhã, tinha angina, problemas gravíssimos de saúde, viveu 90 anos. Pois é. Trabalhando, lúcido. Exato. Mas eu não sei, até aqui fazendo um spoiler do evento para quem for assistir, o Dr. José Lourenço, ele fala, né, do princípio do AA, que é as pessoas, à medida que elas ajudam a outra pessoa, elas melhoram e a outra pessoa também melhora. É até uma forma de não entrar no adoecimento. É algo que a gente pode trazer essa reflexão para a questão da ansiedade, da depressão e qualquer adoecimento, que à medida que eu estou aberto ali, disposto para fazer o bem para o outro, corrobora muito com a sua fala do Emmanuel, né? Assim, eu também me fortaleço, eu consigo redimensionar o meu sofrimento, a minha dor, as minhas dificuldades, e às vezes a gente vai descobrir que a dor do outro é muitas vezes maior que a nossa, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente também vai encontrando recursos internos para lidar com a nossa dor. Né? Então, o quanto é proveitoso essa disposição de fazer o bem, independente do sofrimento. Porque a dor existe, a gente não pode negar que a pessoa que está passando por ansiedade ou depressão não sente dor, a dor é imensa. Ela toma conta que às vezes paralisa, sim. Né? Mas à medida que ela acolhe essa dor, ela olha para essa dor e ela vai cuidando disso,
dimensionando, às vezes, limites que eu vou dar para o outro, os limites que eu vou dar para mim mesmo, né? Resgatando a autoestima, resgatando aí esse sentido. À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai transformando a nossa jornada. E uma coisa que você trouxe, né, César, em relação às pessoas que reencarnaram no Brasil, muitas vezes, essas pessoas que estão passando por ansiedade, depressão e outros sofrimentos psíquicos, ou até físicos, fisiológicos, elas trazem essas mazelas de outras vidas, de outros sofrimentos, medos, às vezes, enraigados naquela outra situação, que vão tomando conta, e aqui, nesse momento, é uma oportunidade de superação desses medos, dessas dificuldades. E à medida que ela vai entendendo, nossa, isso é um processo evolutivo para mim, e eu posso, assim, né, ficar bem melhor do que eu estou hoje, na medida do possível, pode ser esse acalento, essa força interior de transformar a nossa própria história. E compreender também a doença, mas acho interessante a gente ver a visão também dos grandes mestres da espiritualidade. Quando eles falam que a doença, ela não é totalmente ruim, ela é uma forma de você purificar o espírito, é um aprendizado. É duro você gostar de uma doença, ninguém gosta, mas a doença, às vezes, ela é o remédio amargo, porém necessário, que você tem que tomar para que o seu espírito volte a ter equilíbrio e saúde. Aquele que nunca conheceu a escuridão jamais vai dar valor devido à luz. Aquele que nunca passou fome jamais vai dar valor devido à comida, ao alimento. Sim. Aquele que nunca sentiu sede nunca vai dar o valor devido à água. Então, há momentos, a sabedoria de Emmanuel, ela é profunda, em que as feridas do corpo físico são chamadas a curar as chagas da alma. Exato, é muito em linha, né, Edna, com Jung, né, que a percepção do Jung é isso, né, não é a doença da alma, é a alma que está doente, e diante dos desafios da vida, ela vai se curar, ela vai se reconhecer, ela vai se reencontrar, se reconectar e se curar. Então, tá tudo ali, juntinho, né, Ed? Juntinho. Tem até uma fala da Joana que eu separei, e quando o César começou a falar, eu falei, nossa, exatamente o que está aqui na minha mesa, né? Ela coloca, haja o que houver, permaneça sempre confiando. Se tudo estiver contra e o sucesso te ameaçar com o desespero, ainda assim espera a ajuda divina. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é o amor, e o amor tudo pode, o amor tudo faz. Joana de Ângeles. Perfeito. Vou só contar esse caso do Chico também, que me emociona. Levaram o Chico uma vez para curar a vista, aquela vista vazada que ele tinha. E ele chegou lá no local, ele percebeu que o médium de cura era um médium que tinha poder para articular aquela cura com o plano espiritual. Sabe o que ele falou? Não me cure, não. Eu estou acostumado com essa vista doente. E se o senhor me curar, Deus vai me dar uma outra enfermidade que eu preciso passar para melhorar o meu espírito. Então, deixa eu com essa enfermidade, que essa eu já estou acostumado. Olha. Nossa, você escutar isso de um Chico Xavier, aí quando você fica doente, eu falo, eu estou reclamando do quê? Sim. Aquele homem trabalhava doente, com dor, e não reclamava. E ainda Emmanuel era duro com ele. Ele falou, Emmanuel, eu tenho uma vista só. Emmanuel falou para ele, pois é, agradeça, porque com uma vista você pode trabalhar. Você ainda tem uma vista. Então, quer dizer, às vezes a gente reclama de coisas que a gente não sabe qual é a causa, mas aquela enfermidade, talvez eu precise dela para poder melhorar a minha percepção da vida. Aconteceu comigo, não uma enfermidade, mas eu estava um dia, daqueles dias que eu levantei, sabe, muito bravo, eu tenho temperamento colérico, quem me conhece sabe disso, eu sou neto de italiano, eu tenho algumas raízes assim, genéticas que me fazem ser uma pessoa prolixa,
eu tinha que levar uma garrafa de água fluidificada dentro do carro para não xingar ninguém no trânsito. Eu enchia a boca d'água e ficava quieto. Quando alguém me fechava, se eu fosse xingar, eu me molhava todo. Então, eu ficava com a boca fechada. Eu tinha que fazer isso para melhorar o meu espírito. E um belo dia eu estava reclamando muito da sorte naquele dia. Passa um indivíduo num carrinho de rolemã, com o corpo completamente deformado, pedindo uma ajuda para almoçar. Aquilo me cortou o coração. E na hora eu escutei: você está reclamando do quê? Fechei a boca, agradeci a Deus e fui trabalhar. A gente reclama de barriga cheia. Esse é o problema. A gente reclama por causa de bobagem. A gente ferve com pouca água na chaleira. A gente briga por coisa de nada, por motivos fúteis. E acaba comprometendo a saúde por isso. O meu avô falava assim: a vaca está indo para o brejo, deixa ela ir, depois a gente tira ela de lá. Olha a calma dele. Por isso que ele viveu 98 anos, entendeu? É a questão de você ter essa confiança em Deus, que sabe que Deus não vai permitir que te aconteça nada do que você não precise que aconteça para você evoluir. Você acabou de falar, Edna, né? Acontece o que a gente precisa passar. Ninguém vai passar por você o que você tem que passar. Aquilo que realmente é seu, ninguém toma. Pode ter certeza. Inclusive no campo afetivo. Tem uma grande lição naquele filme, como é que chama? Um filme com a Demi Moore, com Robert Redford, que falava Proposta Indecente. Se alguém que você pensa que é realmente seu, um dia for embora, deixe ir. Porque se ele realmente for, ele vai voltar. E se ele não voltar, é porque nunca foi. São ensinamentos de uma profundidade, né? Que às vezes a tela fala para nós, o cinema fala, a TV fala, Deus se manifesta em todos os lados. A gente é que precisa deixar os dois bem abertos, e esses também, para escutar Deus falar com a gente. E pensando num fechamento aqui do tema, porque nós poderíamos ficar muito mais tempo falando a respeito, né? Dá um seminário, né, Edna? Dá um seminário só desse tema, né? A importância de termos paciência e entender que tudo leva tempo. Por que trazer essa reflexão para fechar? Porque é comum da espécie humana, nós aqui, seres, trabalhando tanto para uma evolução, que nós queremos nos livrar de algumas coisas, né? Então, chegamos na casa espírita, querendo nos livrar de uma depressão, de uma ansiedade, de uma angústia, de uma dor, de um sofrimento. Quantas vezes eu preciso vir? Como que eu vou resolver isso? Buscamos um auxílio com psicólogo. Quanto tempo que eu vou fazer de terapia para me libertar dessa dor? Se é um medicamento, quanto tempo eu vou usar, doutor? Ou então nem vou usar porque não quero passar pelo processo. E a espiritualidade nos mostra o tempo todo, no trabalho da casa espírita, nos tratamentos oferecidos, a psicologia também nos alicerça nessa reflexão, que nós não pioramos da noite para o dia. O estado que nós estamos hoje não aconteceu assim, ele foi um processo. E para melhorar, vai precisar de um processo que nós queremos livrar. Se eu quero me livrar, eu não vou fazer o aprendizado, eu não vou construir e não vou nem sequer entender aquilo que precisa ser moldado e melhorado, e o motivo pelo qual essa depressão chega, qual é o motivo que ela chega? Essa ansiedade, ela chega, por que ela está aqui? Ela pode ser uma luz no meu processo de escuridão, ela pode estar querendo me revelar muita coisa, mas eu vou precisar de tempo. Autoencontro, autoaperfeiçoamento, uma melhora íntima, reforma íntima, leva tempo. Tempo, trabalho, cuidado, dedicação. Então, não é para desanimar ninguém. Ao contrário, é para trazer essa reflexão para aquelas pessoas que, de repente, estão falando assim: eu estou quase desistindo do tratamento, eu não melhoro, eu não vou mais porque não está dando certo. Enfim, é para trazer essa reflexão, que essa reconstrução ela é contínua na nossa jornada.
E é o quanto é um aprendizado, né, Edna, que você trouxe, até o César também trouxe isso, é a questão de eu não precisar mais desse tipo de situação para evoluir, porque se apareceu o adoecimento, seja psicológico, seja físico, é uma convocação ao auto-olhar de que eu estou precisando da dor para transformar a minha trajetória, a compreender a minha vida e os aprendizados que a minha vida tem. A dor só vai passar à medida que eu não precisar mais dela para fazer esse processo. E isso é por isso que precisa de tempo, né? Isso que você acabou de falar está escrito no Livro dos Espíritos. Porque o Kardec perguntou para os espíritos, mestre, quando que o sofrimento acaba? A resposta dos espíritos foi clássica, quando você aprender a lição. Essa foi curta e grossa. Quando que acaba o sofrimento? Quando você aprendeu. Aí não precisa sofrer mais. Quer ver algumas perguntas incômodas? Eu estou com uma obsessão. Eu estou muito preocupado. Eu tenho um obsessor. Aí o cara falou isso para mim, eu falei, parabéns, você só tem um. Entendeu? Poxa, você é privilegiado, né? Porque geralmente a gente não tem só um, tem vários. Parabéns, já é uma evolução, você só tem um obsessor. Eu, quando saio de casa de manhã cedo, eu falo, pessoal, vamos embora comigo lá para o centro. Tem uma turma atrás de mim, entendeu? Então, já é uma vantagem. Perguntas básicas. Você está passando por algum problema? Qual foi a última vez que você deu um prato de comida para uma pessoa que estava com fome? Qual foi a última vez que você emprestou seu ombro para uma pessoa desesperada a chorar? Qual foi a última vez que você estendeu a sua mão para socorrer um irmão em necessidade? Qual foi a última vez que você foi ao centro espírita, não porque estava doente ou para pedir alguma coisa, mas para agradecer? São perguntas. Eu comecei de uma palestra, não pela minha genialidade, eu abri uma palestra minha assim, quem veio aqui no centro espírita porque está feliz, está com a vida muito bem resolvida, está com um ambiente familiar muito bom? Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei, quem veio aqui porque tem doença na família, problema espiritual? Lotou. Exato. A gente só procura Deus quando está no desespero. A gente não procura Deus para agradecer, para louvar. Os nossos irmãos, está aquele de novo no meu ouvido, ele pediu para eu falar isso. Os irmãos protestantes louvam, agradecem, erguem os braços, não tem vergonha de louvar a Deus. A gente acha isso tão piegas, né? Ingratidão. Está escrito lá, né, que a gente deve honrar pai e mãe, e Deus é nosso pai. A gente honra o pai e mãe que a gente tem, Maria, nossa mãe, o nosso Deus, a gente agradece, a gente lembra de dizer obrigado, porque hoje eu acordei, teve muita gente que não acordou, que já embarcou dessa para uma melhor. A gente não lembra de fazer essas coisas. Então a gente procura o espiritismo não pelo amor, a gente procura pela dor. Eu não conheço ninguém que tenha ido no centro espírita a primeira vez porque estava com a vida bem resolvida, estava tudo ótimo, o casamento estava bom, os filhos estavam bem criados, a conta bancária estava recheada, o médico falou que ele estava cheio de saúde, ele foi lá no centro espírita com todas essas coisas. Não vai. É muito triste isso, mas infelizmente é verdade. Então a dor é uma linguagem da construção espiritual. E aí eu pego o Emmanuel de novo. Martelo e talhadeira, uma pedra bruta, martelo e cinzel, o escultor ele agride aquela pedra, ele dá pancada, ele lixa, ele passa as ferramentas mais duras, e aquela pedra vira uma escultura belíssima, e depois todo mundo passa e fala, nossa, que beleza! Ninguém pergunta quanta dor a pedra sofreu, quantas pancadas ela tomou, o que ela teve que passar para ficar bonita daquele jeito, né? A gente está acostumado a achar que as coisas caem de graça do céu, e não funciona assim. Dá trabalho, custa, né? Precisa trabalhar. Infelizmente, a geração daqueles que querem morrer encostado, né? Querem que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, essa geração não vai ter futuro, porque a gente tem que trabalhar
muito para construir uma personalidade forte, um espírito resolvido, um coração bondoso, né? Dá trabalho, não é fácil. Nos manter, né, com a vibração elevada, com otimismo, com perseverança. Tudo é um processo educativo para o nosso espírito, né? Então, conseguir, e tendo esse entendimento, fazendo as boas associações, como o Emmanuel coloca lá no Pensamento e Vida, né? Com quem que eu estou me associando mentalmente? Como que eu estou tendo esse entendimento, né? Que vibrações são essas que eu estou trazendo? Então é importante, né? E é isso, meus irmãos. Nossa, maravilhoso pensar em tudo isso e que nós tenhamos essa paciência conosco. E que a gente consiga ter esse processo autoeducativo, né, para o nosso espírito, para irmos devagarinho amadurecendo, acreditando que nós podemos trabalhar nessa construção do bem. Certo. Só que a gente vamos ter que ir nos despedindo, só por conta do tempo. Tudo que é bom acaba. Tudo que é bom acaba. Não dura, velho. Mas nós vamos voltar mais vezes com mais temas, com essa importância, né, de trazermos esses assuntos tão relevantes e que tenha sido útil. Nós desejamos que tenha sido útil para cada pessoa que tiver acesso a esse estudo, porque é muito precioso fazer esse auto-olhar, né, esse auto-encontro. Exato. Gratidão, meus amigos, por estarmos reunidos.